Alô, amados irmãos, aqui é a Rádio Eclésia, entrando aqui no seu primeiro programa, ao vivo. E hoje o tema que nós temos aqui é a importância e as consequências da fé em um voto feito a Deus. E nosso primeiro convidado é o irmão, o diácono Leonardo, onde ele vai estar falando, dando seus pontos de vista e vai tirar algumas dúvidas referentes a esse tema. Seja bem-vindo, irmão Leonardo. É um prazer aqui para nós estar com você aqui nesse programa e vamos aumentar muito o nosso conhecimento com você. Amém, meus irmãos. A paz de Cristo. Que Deus esteja conosco todos os dias, né? Que Deus possa continuar abençoando cada um que estiver ouvindo por intermédio desse áudio, por intermédio dessa palavra. Muito bem. Irmão Leonardo, eu queria que o senhor fizesse uma breve introdução do que seria um voto. O que significa um voto para o cristão e como é feito um voto a Deus? Meu irmão, tem muitas bases bíblicas que se referem sobre votos. E um muito forte que nós vamos falar hoje aqui sobre o voto de Ana. Porque Ana era uma mulher angustiada de espírito. Porque ela era uma mulher estéril, uma mulher que não podia dar filho, né? E era uma mulher que ela queria muito ter filho. E tinha a sua amiga que perseguia muito ela e criticava ela, porque ela não tinha filho, né? Muitos sabem, né, que era Penina, né? Aí isso fez ela a buscar o Senhor e ficar angustiada de espírito e orar ao Senhor e fazer o voto. E eu observo que pela palavra do Senhor ela diz, né, no capítulo de 1 Samuel, no capítulo 1, o versículo 9 até o 11, diz assim a palavra do Senhor: após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atendestes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceis, eu te darei um filho, varão, ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Observe que nessa palavra ela entregou a Deus o seu próprio filho. Ela entregou a ele, né? O voto é uma entrega. O voto é algo que você
algo que você quer entregar para Deus. Tem que ser um voluntário, irmão? Algo voluntariamente. Mas observa que uma coisa, ela queria muito ter um filho. E ela se dispôs a se derramar na presença de Deus. Porém, Penina, meu irmão, ela angustiava Ana, porque Ana não poderia ter filho. E ela jogava na cara de Ana. Porém, Ana ficou amargurada de espírito. Foi aonde ela tomou a decisão de fazer o voto com Deus. Interessante isso aí, irmão. Então, no caso, Ana deve ter sofrido bastante, né? Com essa perseguição da outra mulher do marido dela, né? Isso. Ela ficou angustiada e amargurada de espírito. Só que o que Penina não sabia, que a partir deste momento ela fez um voto, e quando ela fez o voto ela prometeu para Deus. Aí é onde entra a história de Samuel. Exato, que no caso mudou a história de Ana, principalmente, né? Que ela realizou o sonho dela de ser mãe. E ela entregou e já lançou uma profecia. Você observa que ela, no final da sua entrega do seu voto, quando ela fala de entregar o voto para Deus, ela fala assim, ó: e na sua cabeça não passará a navalha. Ou seja, ela já lançou uma profecia. E no caso assim, esse voto que Ana fez teve uma importância muito grande, porque dali nasceu um profeta. No caso, Samuel. Você poderia falar um pouquinho sobre Samuel para nós, irmão? Meu irmão, Samuel, para ele foi um grande homem, um profeta, um sacerdote. Só faltou algo para ele ser igual a Cristo, né? O quê? Ser rei. Ser rei? Ser rei. Faltou pouco, né? Faltou pouco. Seria bom para o povo de Israel ter um rei como ele, não era? Na época. Era. Mas você vê que era um homem que trazia juízo de Deus. Mas o povo não queria. Mas o erro de Saul entrou nisso aí. Porque Saul rejeitava a voz de Deus. E aonde ele passava a rejeitar a voz de Deus, ele não ouvia mais os profetas e nem a Deus. Foi onde ele veio e matou todos os profetas. No caso aqui, só para os irmãos que estão ouvindo aqui, a gente está falando sobre a importância e as consequências da fé em um voto a Deus. No caso aqui, o irmão citou aqui sobre o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi ungido, e quem ungiu ele foi Samuel. Por que, irmão, que o povo quis um rei e não aceitou mais a questão de ter Deus ali? Assim, o povo de Israel tinha uma necessidade de ter um rei, porque naquela época eles não tinham rei. Só que eles sabiam que tinha uma necessidade de levantar um rei. Entendeu? Mas aí, Saul foi escolhido também por Deus. Só que, porém, ele não ouviu o que Deus tinha para ele. Porque quando o profeta manda ele ir para executar uma missão de Deus, ele foi e executou ela pela metade. Ele já desobedeceu a Deus. E quando entrou naquelas consequências, foi onde ele foi entrando o espírito de loucura na vida dele. Aí foi onde ele foi errando, dando espaço para o inimigo adentrar. Por falta de obediência. Por falta de obediência e submissão a Deus. E aí, seguindo aqui a lógica, Davi entra onde nessa história? Deus tinha um plano para Davi, ou foi consequência dos erros que Saul cometeu de não obedecer a Deus, irmão? Você observa, irmão, que quando Davi foi escolhido, Davi estava no campo, cuidando das suas ovelhas, da ovelha do pai dele. Ali eu acredito que Saul já tinha falhado diante de Deus. Só que Deus viu uma pureza em Davi. E aí Deus começou a escolher Davi
pela intenção do coração. Você observa que quando Deus chega no profeta, ele fala assim, vai até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, que ele já tinha escolhido Davi como rei. Ele ainda fala assim, escolhi um segundo os meus olhos, a minha vontade. No caso, isso aí, tudo aconteceu, tanto que quando o rei Saul estava lá com seus tormentos, quem vinha tocar o instrumento lá para ele, se acalmar, era Davi. Que tocava? Harpa. Interessante isso, né, irmão? Exatamente. Interessante que observo eu também que desde quando Davi cuidava das ovelhas, ele já estava sendo preparado para ser rei. Desde esse princípio. Desde o começo. Ele já estava sendo preparado para ser rei. Então, assim, a história de Ana, ela nasce um profeta através dela, que Deus abençoou ela, né, porque ela era estéril, e Samuel tem uma importância muito grande para o povo de Israel. Onde ainda levanta um rei, que no caso não tinha na época. No caso ele era um juiz também, irmão? Ou era só um profeta? Era um profeta, era como se fosse um juiz, né? Mas era um juízo de Deus, né? Era um juízo de Deus. O que Deus falava para ele repassava para o povo de Israel. Interessante. Irmão, a gente vai para um break, a gente vai para o comercial, e na segunda parte, finalizando nosso bloco de entrevista, a gente vai falar sobre aquele outro voto, que é sobre o Jefté, muito polêmico também, assim, que eu fiquei muito triste quando eu fui ler a história dele, né? E a gente vai debater um pouquinho sobre esse voto dele. Beleza? Beleza, meu irmão. Jesus ao nascer foi perseguido, teve que fugir para um exílio. Jesus nasceu com um propósito: trazer amor, trazer a paz. Jesus ensinou como amar a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. A vida de Jesus foi sempre cheia de milagres e muito amor. Tão pequeno, com deveres, já pregava os seus saberes. Um menino instruído pelo Pai, pelo Espírito. Tão pequeno, com deveres, já pregava os seus saberes. Um menino instruído pelo Pai, pelo Espírito. Olá, irmãos, estamos de volta aqui com a segunda parte do nosso debate aqui hoje com o nosso irmão Diácono Leonardo, onde agora nós vamos falar sobre Jefté. Jefté, em tudo, em qualquer contexto histórico, diante de sua origem e consequências familiares, seria fadado ao insucesso.
alguém lançado à marginalidade, sem pai, sem mãe, irmão e sem lá, né? Então tinha tudo para ser um cara fora da lei. Mas a Bíblia fala que ele foi um guerreiro, né? Foi um homem valente, um homem muito valioso. E teve alguns traumas, né? Que focou muito. Mas ele fez um voto, né, irmão? Ele fez um voto com Deus, aonde se Deus entregasse os filhos de Amon e ele voltasse para a sua casa vitorioso, quem primeiro saísse da sua casa ao encontro dele seria do Senhor e ele ofereceria um holocausto. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse voto, que ele é um pouco diferente, né, do voto que Ana fez, né, com Deus para ter um filho, né? E já o voto aqui de Jefté foi diferente. Ele falou assim que, por alto, né, que quem saísse da casa dele, ele ia oferecer em holocausto. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse voto que ele fez. Irmão, sobre esse voto, eu observo que ele sabia que alguém da casa dele iria sair. Com certeza alguém ia sair. Alguém iria sair, né? Então, ou seja, ele já ia botar alguém da sua própria família com sacrifício. Ou pensou que podia ser um servo que ia sair de lá para ir ao encontro dele, né? Exatamente. Mas foi a sua própria filha, né? A sua própria filha que saiu e foi de encontro com ele. Irmão, esse voto que ele fez é considerado um voto de tolo? Sim. Porque a Bíblia diz que Deus não recebe sacrifício de tolo, né? E nem sacrifício vivo. Então, no caso dele, ele fez assim... ele não esperava nunca que ia sair. Porque, no caso, ele tinha só essa única filha? Era a única filha que ele tinha? Sim, exatamente. Ele tinha somente essa filha. Observa que Jefté, ele tinha uma única filha. E quando ele foi fazer o seu voto, ele não observou a maneira de expressar em palavras diante de Deus. Porque você observa em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, a palavra de Deus diz assim lá: não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Ou seja, se você for pronunciar diante de Deus, você tem que ver, analisar a consequência do seu voto, o que vai trazer de consequência de perda para alguém, para que você não se torne tolo diante de Deus e diante da sociedade. Interessante essa colocação, irmão, que a gente vai assim, faz foca nos dois votos. Você vê que a questão de Ana ela fez um voto porque ela não tinha filho. E ela tinha muita vontade, né? Uhum. E Deus honrou ela. Só que com o próprio voto que Ana fez, como se diz, cumpriu alguns projetos que Deus tinha. Porque Deus tinha o projeto de levantar um profeta para o povo de Israel. Porque você observa que a casa de Eli naquela época, que ele também era um profeta, né? Mas você observa que Deus já não estava mais sacerdote ali. Deus não estava mais se agradando da obra do sacerdote ali, dos seus filhos, né? Interessante. Porque os filhos dele estavam fazendo bagunça dentro do tabernáculo da casa do Senhor. Na questão do voto, o voto, Deus honra. Você faz um voto com Deus, ele vai honrar. Vai honrar. Ele honra. Ele Só vai honrar. que tem que ter um propósito. Exatamente. O propósito, Ana conseguiu obter o propósito dela, que era ter um filho. E Deus, através do propósito de Ana, cumpriu um projeto para o povo de Israel. Exatamente, que no caso era Samuel. Aí a gente volta para Jefté. Jefté, ele tinha... ele não planejou. Ele fez um voto com Deus ali no impulso, pode-se dizer? Precipitadamente, né? Ou seja, como que ele só pensou no seu próprio resultado.
mas não pensou na consequência do seu próprio voto. Porque no caso ele queria ganhar a guerra. A guerra. Mas não imaginou que quem poderia sair da casa dele Poderia ser sua única filha. a sua única filha, né? É um voto estranho esse. Agora uma pergunta, irmão. No caso, Deus, ele aceitou esse sacrifício que ele fez da filha dele? Você acha que Deus aceita? Que base a gente tem, assim, desse sacrifício? Foi aceito por Deus ou não? Queria saber essa opinião sua. Meu irmão, observa que lá em Eclesiastes, capítulo 5, o título da passagem que fala lá é assim: a loucura de votos precipitados. Aí lá no primeiro capítulo diz assim, ó: guardais o pé quando entrares na casa do Senhor. Chega-se para ouvir e é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem o mal. Ou seja, o erro dele foi esse: fazer um sacrifício de tolo e não sabia que ia fazer o mal para a sua própria casa. Interessante, irmão. No caso aí, a gente pode ver que Deus honrou ele. Só que Deus não recebeu esse sacrifício. Foi em vão a morte da filha dele. Porque o Senhor não recebe sacrifício de loucura, votos de loucura precipitados. Interessante, irmão, que a própria filha dele, sabendo do voto que ele fez, ela aceita, né? Pede um tempo para ela orar, se preparar, e ela se entrega de coração, em cima do voto que o pai dela fez. Então a gente vê que a fé dela em Deus foi muito grande. É capaz dela estar mais entendida da questão de voto de que ele, porque ele fez um voto, não esperava as consequências. Mas ela, sabendo do valor e da importância de um voto a Deus, que quando você faz, você tem que cumprir, porque Deus cumpre, né? Ela se entregou. Ela não negou, não questionou, simplesmente pediu um momento para o pai, né? Para se preparar para ser sacrificada. É porque aí é onde entra a questão da obediência. Observe que, eu vou voltar agora para o pai Abraão. Porque assim, observa que quando ele recebe aquela que Deus chega para ele e fala assim: entrega os teus filhos Isaac como holocausto, sacrifício. Ele se tornou obediente ao que Deus pediu. Ou seja, Isaac, ele não sabia. Mas quando ele estava subindo, ele fala: cadê o cordeiro? Temos a lenha. Interessante essa parte. Né? Tem a lenha, tem o fogo. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Aí Abraão vai e fala: Deus proverá para si. Só que já no caso dela, não teve o cordeiro. Exatamente. Ela foi o próprio sacrifício. Interessante que a gente pode trazer para o dia de hoje, irmão. A gente vê que, interessante, foi um sacrifício, né? Ela Deus se colocou como obediente diante da promessa do pai. Exatamente, né? honrando o voto né? Que o pai fez. A gente vê assim a questão... Então, se você for olhar, a filha foi mais sábia do que o pai. E muito. Esse cara foi um cara muito... tolo, né? Tolo demais. Fez um voto muito complicado. Irmão Leonardo, a gente aqui falou muito sobre o Jefté, né? Mas uma coisa assim me deixa assim pensativo. É quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, e o nome dele está incluído entre os heróis da fé. O cara fez para nós aqui foi algo errado, né? Foi um voto de tolo. Mas o nome do rapaz está lá entre os heróis da fé. E aí? Como é que fica a nossa situação agora? Responde aí para nós aí. Bom, meu irmão, aqui eu observo que mesmo ele tendo seu sacrifício de tolo, mas ele foi justificado por Deus pela sua fé, por ele fazer, mesmo entregando, mesmo o voto dele sendo um voto considerado um voto de tolo e imprecipitado na sua fé, inocente, ele foi justificado pela sua fé, porque ele foi inocente naquele ato.
Ele não esperava. Ele não esperava que iria acontecer com a sua própria filha. Aí E para a nós, consequência do ato. para nós ele foi um voto de tolo, né? Mas ele lá não esperava o resultado, né, irmão? Porque ele não sabia qual ia ser a consequência. Não sabia quem ia sair de lá dentro. Interessante, irmão. Nós vamos para um break agora e daqui a pouquinho a gente com a nossa parte final. Beleza? Beleza. É isso aí, irmãos. Estamos de volta aqui com a nossa última parte aqui da nossa entrevista com o nosso irmão diácono, Leonardo. Irmão Leonardo, qual a lição que a gente tira com esses dois votos? Fala um pouquinho, assim, a lição que a gente vai tirar para a gente levar para a nossa vida sobre o voto de Ana e o voto de Jefté. Meu irmão, o voto de Ana foi um voto muito bom e agradável aos olhos de Deus, que tão tanto que beneficiou a todo Israel, beneficiou o povo de Deus, né? Já Jefté foi um homem que fez um voto pensando em si mesmo, em sua própria vitória, né, da guerra, né? Mas mesmo assim, Deus ainda o justificou pela fé. Exatamente. Interessante, né, irmão? Um voto que melhorou a vida de muita gente, que um profeta, né, que Deus estava com ele. E no outro foi um voto que Deus honrou também, né, dando a vitória para Jefté na frente do exército de Israel. E teve uma consequência por não ter sido sábio nas suas palavras, né? Exatamente. Irmão Leonardo, quero te agradecer aqui por participar do nosso primeiro programa aqui na Rádio Eclésia. A gente fica muito agradecido, entendeu? Que você vai receber outros convites para participar aqui, mas desde já fica nosso agradecimento para você, tá bom? Muito obrigado, eu também agradeço. Que Deus continue abençoando. Eu agradeço pelo convite, né? Deus possa continuar abençoando a Rádio Eclésia e que possa levar em muitos lugares o conhecimento na terra. Muito obrigado, irmão. Você quer deixar alguma palavra de Deus para os irmãos que estão nos ouvindo? Meu irmão, eu vou deixar uma passagem que se encontra lá em Mateus capítulo 5:33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás regozijamente para com o Senhor os teus juramentos. Ou seja, cumpristes e regozijai no Senhor através da sua vitória. Amém. Seja louvado, Senhor Jesus. Amém. Então, muito obrigado, ouvinte da Rádio Eclésia. Esse aqui foi um podcast que a gente fez com o nosso irmão Leonardo sobre um assunto muito importante, né, que é a questão do voto. E quem gostou, quem puder seguir aí no YouTube, deixa o seu like aí e agradeço a todos e um forte abraço. Obrigado, irmão.